Livro Quem tem ouvidos, ouça. A Igreja em Sardes, parte 2, Pedro Dong. Capítulo 4. Tema desta semana: Virei como ladrão, e não saberás em que hora virei contra ti. Meta de hoje: leitura das páginas 57 a 60. Virei como ladrão, e não saberás em que hora virei contra ti. Temos visto que a palavra profética é o falar de Deus com direção e conteúdo para a igreja fazer sua obra. O problema é que a igreja em Sardes não foi um recipiente adequado para receber a luz que há na palavra e enxergar a vontade de Deus quanto à sua igreja. Neste capítulo veremos que ela também não percebeu que devia estar preparada para o julgamento de Cristo. Como o Senhor não avisara o dia e hora em que virá, os cristãos de Sardes serão surpreendidos diante de seu tribunal. Isso reforça que devemos manter-nos em estado de vigilância. Personagens como Calvino e os irmãos Wesley deram uma valiosa contribuição à reforma. Muitos cristãos, contudo, foram enganados pelas ideias iluministas do século XVIII, que promoveram a incredulidade entre o povo de Deus. Por fim, é necessário ter clareza de que Cristo é a única verdade que liberta o homem de toda ilusão do mundo imposta por Satanás, e que por meio da palavra profética ele está consolidando seu governo na igreja. A base que acolhe todos os filhos de Deus. Embora tenha tido um bom início, a igreja de Sardes não prosseguiu para receber novas revelações que há na Bíblia. A igreja, como entidade celestial, não precisava de belas mensagens pregadas por grandes mestres, mas da palavra profética que traz a autoridade do Espírito Santo sobre os filhos de Deus. Como faltou-lhe essa visão, não havia a base correta para a edificação do corpo de Cristo. Isso levou, ao longo dos anos, à formação de muitos grupos cristãos, cada um sob a base de alguma verdade descoberta por seu precursor. Embora tivesse embasamento bíblico, nenhum deles foi estabelecido sobre a base correta da igreja, conforme a revelação na Bíblia. Os reformistas não enxergaram que a base correta para edificar a igreja deve ser capaz de acolher e incluir todos os filhos de Deus. Não são membros isolados que constituem o corpo de Cristo. Por não ter essa visão, a igreja de Sardes ouviu do Senhor que tinha nome de que vive, mas estava morta. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, parte B. É por isso que suas obras estavam incompletas diante de Deus e ela não chegara a concluir sua vontade. No início do século II, com a instituição dos bispos, foi introduzido o terrível erro do sistema clerical, um governo eleito pelos homens equivalente ao sistema secular. Foi um grande prejuízo a introdução da hierarquia na igreja, que era o ensinamento dos nicolaítas, condenado por Deus. Apocalipse 2:6. Tal sistema culminou no governo de Roma sobre a igreja em Tiatira. Por isso temos lutado contra qualquer resquício de hierarquia entre nós. Na igreja, somos todos membros do corpo de Cristo. Alguns podem estranhar o fato de a liderança da igreja não dar ênfase ao título de pastor. Não costumamos denominar os irmãos da liderança de pastor ou presbítero. Na verdade, há muitos pastores no viver da igreja, mas ser pastor é função, não é um título. Por isso tratamos a todos como irmãos, e não por títulos. Mesmo os que estão à frente liderando são chamados assim. Estes mais maduros espiritualmente cuidam do rebanho e devem ser exemplos para os demais. 1 Timóteo 3:6. Contudo, não fazem parte de uma categoria superior, pois no corpo todos os membros têm função vital. O resultado do governo humano sobre a igreja. A história nos mostra que a reforma incorreu no mesmo erro do século II e da igreja em Tiatira. A igreja luterana, por exemplo, adotou o governo do Estado, porque os príncipes alemães apoiaram o movimento. Por conseguinte, o governo secular se tornou autoridade na igreja. O governo estatal passou a ditar as regras na igreja, quem deve ou não ser sacerdote e até mesmo a liturgia das reuniões ou cultos. A igreja na Inglaterra, mais tarde denominada Igreja Anglicana, também seguiu o modelo episcopal do segundo século. Os bispos a governam e, em vez de Cristo, o rei ou a rainha do país são a autoridade máxima que encabeça a igreja.